galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Brasileirão 2017, 35ª rodada. E vamos falar agora do Botafogo, vamos falar do Fogão. O Fogão que está naquela briga ali pela vaga na Libertadores, joga em casa contra o Lanterna, que já está rebaixado, Atlético Goianiense. Não tem como mais fugir do rebaixamento, já está rebaixado, então vem para essas últimas partidas só para honrar a camisa e fazer um final decente, mostrando que lutou até o final. O Botafogo não, o Botafogo tem que fazer os 3 pontos, que o Botafogo vem de algumas partidas inconsistentes, principalmente em casa, perdeu de virada pro Fluminense, depois perdeu para o Atlético Paranaense, tudo em casa, a torcida já está pegando no pé, já está chamando Jair Ventura de burro, ou seja, não é isso tudo. Jair Ventura também não é burro, ele é meio teimoso, igual todos os técnicos, ele tem as preferências dele, ele tem os pontos de vista dele, que não necessariamente é certo. Ah, eu tenho a minha convicção, só que isso não quer dizer que seja certo, todo mundo tem uma convicção e não necessariamente a nossa convicção é certa. Mas ele tem as dele, vai seguir na dele. Se errar, pelo menos ele vai falar: errei, mas eu segui o que eu pensei, não errei pensando pelos outros ou indo pela cabeça dos outros. Isso ele está certo. Se acertou, é mérito dele, foi com o pensamento dele. Se ele errou, também é dele, é mérito dele, foi com o pensamento dele. Esse negócio, a torcida manda, eu faço. Aí dá errado, ele não vai poder culpar a torcida, porque quem escalou foi ele. Então, concordo com o Jair. Quando ele diz que ele tem o posicionamento dele, ele vai seguir. Acertando e errando, ele vai seguir. Isso é de todos os técnicos. A torcida do Botafogo não pode reclamar de vontade, comprometimento, disposição, honrar a camisa. É lógico que pela sequência que o Botafogo teve um ano inteiro, é lógico que vai chegar no final agora, os caras vão estar sem perna, os caras vão estar cansados, vai ter jogo que eles vão tentar correr, a perna não vai. Porque eles fizeram um ano. A torcida botafoguense não pode reclamar. Fizeram um ano brilhante dentro da possibilidade do elenco do Botafogo. A torcida não pode brigar. O problema é que a torcida criou uma expectativa tão grande com o Botafogo, uma expectativa exagerada para o elenco que tem. Por quê? O time deu essa esperança à torcida. Mas a torcida tem que compreender que o Botafogo fez o máximo que ele pôde com o elenco e o Jair fez o máximo que ele pôde com o que ele tinha em mãos. Então, torcida botafoguense, você está reclamando? Se coloca no lugar da torcida do Flamengo, que tu vai ver se você estaria gostando. Olha a torcida do Flamengo como é que está, irritada, gastaram dinheiro, o elenco caro, os caras não correm, não doam sangue, vocês estariam reclamando mais. Então, não reclame. Eu tenho uma vez um chefe disse, logo no início da minha carreira, falou o seguinte: se tá ruim, não reclama, que pode piorar. Então, torcida botafoguense, não reclama não, que tem gente numa situação muito pior que a sua, inclusive na tabela. Então, Botafogo e Atlético Goianiense. Bom, o Botafogo tem a volta do zagueiro Igor Rabelo. O restante do time provavelmente é o mesmo. Eu vou falar de novo, eu estou falando em todos os jogos. Estou falando em todos os jogos do Botafogo. O Botafogo, com o Marcos Vinícius no meio de campo, o Botafogo perde criação e perde combate no meio de campo. Com o Marcos Vinícius, ele ganha um atacante a mais. O Botafogo, na verdade, joga com 2 centroavantes, que o Marcos Vinícius não é o jogador de criação. Ele não é o jogador para carregar a bola, ele não é o jogador para armar e para levar o time à frente. Ele é o jogador para receber a bola na frente e tentar a jogada individual. Ele já é para o final da jogada, ele não é para o meio da jogada. Se for com o Marcos Vinícius, os 2 jogadores de lado, tanto o Bruno Silva quanto o Pimpão, tem que entender que eles não são mais atacantes, eles são meio de campo. Eles têm que fechar no meio de campo e trabalhar como meio de campo. E o atacante é o Marcos Vinícius e o Bremer. Por quê? Se o Bruno Silva, principalmente o Pimpão, colocar na cabeça que ele é atacante, ele joga com 3 atacantes e com 2 meio de campo e um falso meia ataque, que é o Bruno Silva. E fica com a defesa exposta porque marca pouco.
Essa é a minha visão. O Atlético Goianiense não tem mais nada a perder. E o Atlético Goianiense, por esse motivo, joga mais solto. Ele joga igual o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem mais nada a perder, não tem mais nada a ganhar, já está classificado para a Libertadores. Então ele joga solto, ele joga tranquilo. Honra a camisa, mas joga tranquilo. O Atlético Goianiense é a mesma coisa. Ele sabe que já está rebaixado. Então ele vem tranquilo. Então ele vai tentar, ele vai correr, ele vai lutar, mas sem aquela obrigação, sem aquele peso, sem aquela responsabilidade maior. Vai ter responsabilidade? Tem, porque ele está num time, os jogadores que estão ali vão querer aparecer para de repente ano que vem continuar numa primeira divisão, é o cartão postal para algum time contratar o jogador do Atlético Goianiense. Então os jogadores vão correr particularmente. Então vai dar trabalho ao time do Botafogo. E provavelmente o Atlético Goianiense vai jogar atrás. E mais uma vez, o Botafogo vai ter que propor o jogo. O Botafogo que vai ter que iniciar. O Botafogo que vai ter que tomar as rédeas do jogo. E nada contra o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius não é jogador de criação. O Marcos Vinícius é para jogar no esquema 4-4-2. Não é para jogar no esquema do Botafogo. Que com o Marcos Vinícius no meio, vocês vão falar que eu sou chato, mas eu estou batendo isso. E as 2 ou 3 vezes que o Botafogo foi mal, ele estava com o Marcos Vinícius. E o Botafogo perdeu o meio de campo. Se vem com o Marcos Vinícius, fica muito mais fácil para outro time. O que o outro time faz? Congestiona o meio de campo, porque ele mata o Botafogo. Foi assim que o Fluminense fez, foi assim que o Atlético Paranaense fez. E se o Atlético Goianiense fizer isso também, congestionar o meio, e o Botafogo vir com o Marcos Vinícius, o Botafogo vai ter séria dificuldade de fazer gol no Atlético Goianiense. Ainda corre o risco de tomar um contra-ataque, porque o Marcos Vinícius não ajuda a marcar. Ele corre no início, faz aquela média e depois ele para, porque o negócio dele é na frente. Se eu sou o Jair, por cautela, eu volto ao que era. E se precisar, no segundo tempo, eu boto o Marcos Vinícius. Então, o que é que eu faria? Eu adianto o João Paulo e coloco na marcação. Coloco Lindoso e Matheus Fernandes. Ou Lindoso, se não quiser o Matheus Fernandes, um outro jogador ali de marcação. João Paulo, Bruno Silva, o Pimpão e o Bremer na frente. Se precisar, dependendo do resultado no segundo tempo, aí sim bota o Marcos Vinícius, porque os jogadores da Atlético Goianiense já vão estar mais cansados. Mas para início, para não ter surpresa, eu fazia o basicão que ele fez o ano inteiro. Ou não quer o Marcos Vinícius, dá uma chance de novo. Tem a mesma paciência que o Jair tem com o Marcos Vinícius, tenha paciência com o Valência. Coloca o Valência ali na criação, Lindoso, João Paulo e o Valência. Bruno Silva, Pimpão e o Breno. Porque aí o Valência faz o meio de campo, porque o Valência ele consegue tocar mais a bola, criar, ele consegue tocar, ele consegue fazer um lançamento mais longo, ele consegue e ele volta para repor o meio de campo. Se eu sou o Jair, eu vou no tradicional, porque com o Marcos Vinícius, a meu ver, fica muito exposto. O Botafogo fica com um atacante a mais, mas fica com um homem de meio de campo a menos. E como o Botafogo joga em casa e precisa criar, penso eu, que fica muito mais fácil para o adversário. Se eu sou Atlético do Goianiense, eu vou rezar para o Jair botar o Marcos Vinícius. Porque aí eu boto 4 no meio de campo, eu mato o time do Botafogo. Se eu sou Atlético Goianiense, ele não vai com o Marcos Vinícius, ele joga com mais o meio de campo, aí eu vou me preocupar em proteger as laterais e segurar os meus 2 volantes. Por quê? Eu vou ter que me preocupar porque o time vai criar mais. Porque sem um jogador de criação, fica mais fácil. Eu faço duas linhas de 4 e eu mato, porque o time não tem toque de bola. O jogador que tem toque de bola, que faz essa criação é o João Paulo. E ele tem que sair jogando e chegar na frente. Daqui a pouco ele morre. Então eu coloco um cara colado na saída de bola do João Paulo, ferrou. Agora com o Valência não. Se eu botar 2 jogadores para marcar, um João Paulo e outro Valência, para ele não poder jogar, eu perco jogadores de marcação do Pimpão e do Bremer. E da subida do Bruno Silva, principalmente, que é perigoso. Então, se eu sou o treinador do Atlético Goianiense, eu prefiro que o Jair coloque o Marcos Vinícius, que fica mais fácil para me marcar. Não sei o que o Jair vai fazer. Mas se eu sou o técnico do Botafogo, eu volto o que eu fazia antigamente.
Lindoso, Matheus Fernandes e João Paulo. Bruno Silva, Pimpão ou Guilherme e o Bremer ali na frente. O Botafogo já tem um problema que sente uma falta danada do Roger. Por mais que o Bremer seja esforçado, mas é diferente do Roger. O Roger estava mais entrosado. Além de o Pimpão tá muito mal. Muito mal. Caiu muito de produção. E o Guilherme, que é no lugar dele, também não é isso tudo. Então, para terminar, torcida botafoguense, se eu sou o técnico do Botafogo, eu volto ao tradicional de 5, 6 rodadas atrás. Eu tiro o Marcos Vinícius e boto o tradicional. Marcos Vinícius ajuda lá na frente? Ajuda. Mas ele não ajuda no meio de campo e o Botafogo perde o poder de marcação e o poder de criação. Essa é a minha visão para esse jogo contra o Lanterna do campeonato. E o Botafogo tem que ganhar, porque senão ele corre o risco de alguém passar ele agora e ele ficar fora do G6 e fora do G7. Ele pode dar azar do Flamengo conseguir um milagre e ganhar fora de casa. Porque para o Flamengo ganhar fora de casa é milagre. Então, o Botafogo pode dar o azar do Flamengo conseguir um milagre e ganhar fora de casa. E o Vasco pode ganhar dentro de casa contra o Atlético Mineiro e também passar o Botafogo. Então, o Botafogo tem que jogar para ganhar. Torcida botafoguense, essa foi a minha visão do time do Botafogo para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Essa análise é do que eu faria se eu fosse o treinador. Estou certo ou estou errado? Não sei, mas é a minha visão. Eu faria isso de tudo que eu já vi do Botafogo jogando em casa com e sem o Marcos Vinícius. Então, curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal. Resenha comigo. Após o jogo eu vim aqui fazer a minha análise do time e do resultado. Um abraço. Tchau!